História e arte. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estudar sobre os povos indígenas brasileiros. Vamos juntos viajar nessa história. Hoje vamos estudar sobre os povos indígenas brasileiros. Nosso público-alvo são os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Eu distribuí a aula em alguns tópicos. Vamos estudar sobre a distribuição dos indígenas pelo território nacional, as mulheres indígenas, crianças indígenas, costumes dos índios e os principais alimentos consumidos pelos índios brasileiros. Antes dos europeus, estima-se que a população ameríndia era de 50 milhões de habitantes no início do século XVI, divididas em 2.500 idiomas distintos. Nós estamos observando aí no mapa a distribuição dos povos pelo nosso continente. A grande diversidade de povos indígenas no continente americano. O Brasil, antes do século XVI, antes da chegada dos portugueses, viviam aqui no Brasil diferentes povos indígenas. Observando aí no mapa do Brasil, podemos ver os tupis-guaranis, os Gés, os Aruaques, os Caribes, os Panô, os Tucano, os Charrua e outros grupos espalhados pelo nosso território. Cada grupo indígena tem o seu próprio jeito de viver os seus hábitos culturais. Ou seja, há uma grande diferença entre os milhões de povos nativos que habitavam as terras que hoje nós chamamos de Brasil. Observando aí a imagem, já dá para perceber as diferenças na pintura dos rostos, as diferenças também nos ornamentos, nos cocares, as plumagens, os tipos de ornamentos que eles utilizavam no pescoço, como os colares, e também até os detalhes dos cocares de cada índio. Então aí estão as principais, vamos dizer assim, os mais conhecidos povos brasileiros, que são os tupis-guaranis, os cariris, os caribás, os Gés, os panôs e os aruaques. O cacique. O cacique, ele geralmente é o homem mais velho. É aquele homem mais experiente e sempre deve manter o funcionamento correto da aldeia. O pajé também é um líder experiente. Ele é aquele que sabe tudo sobre sua tribo, seus costumes. Ele age como um médico e curandeiro. O pajé ele sempre lida com forças sobrenaturais, podendo atrair bons ou maus espíritos. Como viviam e como vivem as mulheres indígenas? As mulheres elas têm o dever de cuidar dos filhos, dando alimentos e tudo o que for necessário para crescerem saudáveis. Elas também cuidam da plantação de mandioca, feijão, arroz e alimentos do gênero. É claro, hoje também existem mulheres indígenas que também têm suas mais diversas profissões, como médicas, como enfermeiras, como empresárias, como dentistas. Ou seja, não quer dizer que por ela ser índia, ela também não possa ter uma profissão. Mas, na maioria das vezes, e antigamente principalmente, elas se limitavam ao cuidar dos filhos e na preparação de alimentos e na plantação. As crianças indígenas. Como eram as brincadeiras das crianças indígenas? Os meninos, eles produzem arco e flecha e já caçam pequenos animais. As meninas, elas brincam de bonecas e de fazer comida. Alguns costumes dos índios. Os hábitos mais comuns e conhecidos são pintar o corpo, usar adornos feitos por suas próprias mãos, como colares, pulseiras, tornozeleiras, cocares extravagantes na cabeça, são os mais conhecidos. Podemos perceber aí na imagem a riqueza dos detalhes nas pinturas dos índios, a grande riqueza de cores e detalhes
nas suas costas aí. Vou falar um pouco agora sobre a arte indígena. A arte indígena ela é composta por vasos, panelas de barro, cestos, ornamentos de penas coloridas e outros objetos do dia a dia, além da pintura corporal rica em formas e cores, como eu falei anteriormente. Em alguns pontos do país é possível encontrar vestígios de objetos confeccionados há centenas de milhares de anos, preservados nos chamados sítios arqueológicos, como grandes vasos, pinturas em paredes históricas de caverna, com detalhes de como viviam os povos indígenas brasileiros. Observem as riquezas nos detalhes, a riqueza de cor e as pinturas dos índios do Brasil. Aí vocês estão observando os vasos, a talha de água, o tapa-cesto e os detalhes dos desenhos nas mais diversas formas. Podemos perceber também aí alguns tipos de ornamentos, como os cocares. O botoque de madeira usado nos lábios também é um tradicional adorno, observando aí nesse índio, principalmente os índios caiapós, que vivem nas florestas de Mato Grosso e do Pará. Percebemos também colares, vestimentas, tangas e diversos ornamentos usados pelos índios brasileiros. Agora nós vamos assistir esse vídeo que fala sobre a pintura corporal. Enfeitar o corpo com desenhos e cores é uma prática muito comum entre os povos indígenas do Brasil. Dos mais de 240 povos indígenas no Brasil, muitos enfeitam o corpo com pinturas. Uma arte que embeleza e tem muitos significados dependendo da cultura de cada um desses povos. Ao contrário da arte plumária, que costuma ser realizada pelos homens, a pintura corporal é normalmente feita pelas mulheres. As tintas utilizadas quase sempre vêm da natureza, de frutos como o urucum e o genipapo. Cada povo tem seu estilo de desenho e o seu modo de usar a pintura corporal. Para alguns povos, essa arte faz parte do dia a dia. Para outros, é utilizada apenas em ocasiões especiais. Geralmente, os traços não servem apenas de enfeite, mas para transmitir elementos da cultura de um povo. Dependendo do grupo indígena, os traços podem indicar mudanças na vida de uma pessoa ou a função que ela ocupa na sociedade. Alguns povos utilizam as pinturas como forma de se comunicar com espíritos ou seres mitológicos. Interessante, né? Cada um tem o seu jeito, o seu estilo, o seu formato de pintura. Alguns costumes dos índios. Poucas pessoas sabem que tomar banho todos os dias é sagrado para os índios. Você sabia disso? Os europeus, quando chegaram aqui, eles viviam em uma cultura totalmente diferente dos povos indígenas. Um clima basicamente frio na Europa, os europeus não eram tão acostumados assim a tomarem banho. Alguns passavam 2, 3 dias sem se banhar. Quando chegaram no Brasil, houve esse choque de cultura. Os índios, todos os dias, eles tomam banho. É algo sagrado para eles. Assim como seus rituais e cerimônias. Lembrando que cada tribo tem seus próprios rituais. Vamos ver agora uma dança indígena em uma das tribos em São Paulo, os Guaranis.
Agora vamos falar sobre os principais alimentos consumidos pelos índios brasileiros. Alguns alimentos tão comuns para nós hoje, eles utilizavam na sua alimentação, como frutas, verduras, legumes, raízes, carnes de animais caçados nas florestas, como a capivara, o porco do mato e o macaco, além de peixes, cereais e castanhas. Alguns pratos típicos da culinária indígena fazem parte da rotina da maioria do povo brasileiro hoje, como a tapioca, que é uma espécie de pão fino feito com fécula de mandioca, o pirão, que é aquele caldo grosso feito de farinha de mandioca e caldo de peixe, e também tem o beiju, que é uma espécie de bolo, formato enrolado, feito com massa de farinha de mandioca fina. Algumas pessoas acrescentam vários tipos de queijos. Agora vamos falar sobre a habitação dos índios. É mais comum a habitação indígena, principalmente entre os índios da família Tupi-Guarani, esse tipo aí, as ocas. Consiste em uma grande cabana feita com troncos de árvores e cobertas com palha ou tronco de palmeira. Na oca podem viver várias famílias de uma mesma tribo. Um conjunto de ocas forma uma grande aldeia. Observem esse vídeo. Os índios brasileiros possuem habitação coletiva, com as casas dispostas em relação a um espaço cerimonial que pode ser no centro ou não. A vida cerimonial é a base da cultura de cada grupo, com as festas que reúnem pessoas de outras aldeias, os ritos de passagem dos adolescentes de ambos os sexos, os rituais de cura e outros. A arte faz parte da vida diária e é encontrada nos potes, nas redes e esteiras, nos bancos para homens e mulheres e na pintura corporal, sempre presente nos homens. Tá aí. Bom, de fato a história ela é testemunha de que várias tragédias ocasionadas pelos europeus aconteceram na vida desses povos originários, como a escravidão, muitas guerras, doenças, massacres, mortes e outros males que por pouco não eliminaram por completo seus habitantes. Não que esses povos não conhecessem a guerra, doenças ou outros males. A diferença é que nos anos da colonização portuguesa, eles faziam parte de um projeto ambicioso de dominação cultural e econômica, política e militar do mundo. Ou seja, um projeto político dos europeus,
que os povos indígenas não conheciam e não podiam adivinhar qual fosse. Eles não eram capazes de entender a lógica das disputas territoriais como parte de um projeto político civilizatório de caráter mundial, uma vez que eles só conheciam as experiências dos conflitos entre eles, entre tribos e locais ali. Portanto, devemos estudar, pesquisar e aprofundar mais os nossos conhecimentos sobre os povos indígenas. Hoje existem leis, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que dá apoio às populações indígenas em todo o país. Ainda eles lutam hoje por direitos que eles têm e não são respeitados. Por isso, a lei, o direito à terra, o direito à cultura, o direito também à liberdade religiosa e de expressão. Dia 19 de abril é comemorado no Brasil o Dia do Índio, mas não deve ser apenas um dia para colocarmos cocares e pintarmos o rosto. Deve ser um dia para refletirmos na história do nosso povo, na nossa história. Os índios são nós. Somos brasileiros, somos indígenas. Até a próxima aula.